Quero ler com você hoje o texto que está no capítulo 14 do livro de Atos. Capítulo 14 do livro de Atos, nós vamos falar sobre essa comunidade em missão. Essa comunidade que está agindo de forma missionária, que está engajada na missão de Deus, que está engajada na missão de proclamar o reino de Deus. E, sobretudo, falar sobre missão nesses dias é ainda mais desafiador e ainda mais confrontador para nós. Nós vivemos um momento caótico, nós vivemos um momento completamente diferente de tudo que todos nós já experimentamos ou já vimos próximos de nós. É um momento de grande tumulto, é um momento de grande aflição, é um momento de grande apavoramento das pessoas. É sim um momento de muita atenção, de muita cautela. É sim, mas a missão de Deus não foi interrompida. Deus não interrompeu a sua missão por conta do tumulto. Deus não interrompe a sua missão por conta do caos. Pelo contrário, Deus vai nessa direção do caos para que a presença do seu reino seja manifesta e vista por todos. E nós que somos seus discípulos, somos aqueles que são chamados para irem na direção do tumulto e do caos, para anunciar, para demonstrar, para proclamar o amor de Deus e a justiça do seu reino. Então o reino de Deus, a missão de Deus não foi interrompida nesse momento de caos. Deus continua trabalhando, meu irmão e minha irmã. Deus continua agindo, Deus continua operando, Deus continua sendo esse missionário, porque o Deus da Bíblia é o Deus missionário, é o Deus que está em missão, é o Deus que se lança em missão e que envia pessoas para serem missionários. Então nós que somos cristãos, que nos dizemos cristãos, que nos identificamos com o Cristo, nós devemos estar em missão. E eu me lembro de duas frases, pelo menos, uma de Mahatma Gandhi, quando ele disse que ele acreditava no Cristo, mas ele tinha dificuldade de acreditar no cristianismo vivido pelas pessoas que ele conhecia. Ele disse: eu acredito no Cristo, o que eu não acredito é no cristianismo que vocês vivem. O que eu não acredito é na maneira como vocês estão reproduzindo a pessoa de Cristo. John Stott, um teólogo, ele disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. O que quer dizer que se nós não estamos engajados na missão de Jesus, na missão de Deus, nós não estamos sendo discípulos de Jesus. Se nós não estamos comprometidos com Jesus e a sua missão, se nós não estamos atuando como missionários, nós não somos discípulos. É isso que John Stott quis dizer. É isso que o Evangelho diz para nós. O nosso compromisso é um compromisso de estar na missão. E como é difícil estar na missão. E como é difícil permanecer na missão. Porque nós começamos a pensar de que forma nós podemos atuar, de que maneira nós podemos agir. E eu tenho para dizer para você o seguinte, que Deus colocou você num lugar estrategicamente posicionado por Ele, para que você ganhasse mais pessoas para Ele, para que você demonstrasse o reino de Deus nesse lugar, para que você demonstrasse o amor de Deus nesse lugar. O lugar que você está é o teu grande campo missionário. A começar dos nossos lares, a partir dos nossos lares, mas por todos os caminhos, os lugares, os encontros da nossa vida. Esses encontros que o Senhor nos permitiu viver diariamente, em tempos pandêmicos ou não, esses encontros são os encontros onde o Senhor nos colocou num lugar em que Ele espera que nós anunciemos o seu amor, o seu reino de amor, de bondade, de justiça e de graça. Nós precisamos nos engajar na missão. Nós precisamos fazer isso, mas de que forma fazer isso? Né?
De que maneira nós podemos fazer isso? É interessante que surgiu um termo recentemente, aí, nas últimas semanas, que repercutiu demais, né? O termo cristofobia. É estranho esse termo no Brasil. Confesso para você que eu recebo algumas coisas com muita dificuldade. Porque nós vivemos num país onde 90% das pessoas se declaram cristãs. Católicos ou evangélicos, 90% se declaram cristãs. E nós vivemos uma realidade onde esses 90% ou parte desses 90% estão agredindo pessoas, estão queimando salões de reuniões religiosas que não sejam a religião cristã. Então não é bem assim que nós devemos ser missionários, não é dessa forma. Há um outro caminho a ser feito, há um outro jeito de fazer. Mas nós precisamos nos lembrar que nesse momento de tumulto o Senhor não interrompeu a sua missão. E se nós verdadeiramente somos discípulos de Jesus, nós precisamos nos engajar na missão. E nós chegamos nesse texto aqui de Atos capítulo 14, em que Paulo está na quarta parte da sua primeira viagem missionária. Ele já havia passado por algumas cidades, ele estava saindo de Icônio e indo para Listra. E quando ele sai de Icônio ali, houve alguma grande confusão ali no início do capítulo 14 de Atos, porque as pessoas começaram a se dividir entre os judeus e entre os apóstolos, e eles perceberam que era o tempo deles saírem daquele lugar e irem para outra cidade. E aí o verso 7 diz o seguinte: quando eles souberam disso, dessa confusão toda que estava ali, desse tumulto, eles fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Acompanhe comigo a partir do verso 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o seu nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouviu Paulo falar, ele ouviu a pregação de Paulo, e quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica, um dialeto local. Os deuses, eles gritavam, os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam de Zeus e a Paulo de Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores para a porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos, contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade no dia seguinte. Ele e Barnabé partiram para Derbe.
Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra e obrigado pela maneira como o Senhor fala conosco. Obrigado pelo Teu amor por nós e obrigado pelo Teu engajamento nessa missão de restaurar toda a criação para o Senhor. Deus, eu oro para que a Tua palavra faça morada em nossos corações e que a Tua palavra nessa noite encontre terra fértil, a começar do meu coração e do coração de todos e todas que estão nos assistindo nessa noite, ou que irão nos assistir em qualquer outro tempo e lugar. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Interessante isso que acontece, esse episódio aqui é um episódio, chega a ser até engraçado em algum momento, né? Paulo e Barnabé chegam nessa cidade e logo eles se deparam com uma multidão, com pessoas extremamente cegas do ponto de vista espiritual. Havia ali uma pessoa aleijada, doente diante deles e aquele homem é curado como um sinal da presença do reino de Deus naquele lugar. Só que toda vez que nós obedecemos o chamado de Deus, toda vez que nós obedecemos o ID de Deus, toda vez que nós entendemos que nós devemos estar em missão, agindo como missionário, muito rapidamente nós vamos nos encontrar com as idolatrias humanas. Muito rapidamente nós vamos nos encontrar com as dificuldades de compreensão acerca do Evangelho, acerca do reino de Deus, porque nós precisamos entender que essa verdade, embora ela seja absolutamente amorosa e poderosa, ela precisa de uma revelação espiritual, o Espírito Santo precisa tocar. E Paulo e Barnabé estavam ali cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua missão, através da ação do Espírito Santo. Eles foram enviados depois de terem recebido o Espírito Santo, depois de terem sido cheios da presença do Espírito Santo, eles foram enviados para essa missão. E logo no início eles se deparam com essa celeuma, com esse povo completamente idólatra. E olha que interessante, eles confundiram, eles imaginaram que Paulo e Barnabé fossem deuses que haviam descido em forma humana. Zeus e Hermes. Zeus, o principal deus da cultura grega, o grande e todo-poderoso Zeus, e Hermes, que era o porta-voz de todos os deuses. Por isso que eles identificaram Paulo como Hermes, porque Paulo era o cara que falava, Paulo era o cara que proclamava. E Paulo tinha uma aparência, segundo os estudiosos, mais próxima daquilo que se projetava sobre o deus Hermes, que era um deus jovem, forte. Já Zeus tinha uma aparência mais de uma pessoa um pouco mais de idade, mais quieta no seu canto, apenas observando, mas detentor de todo poder. Então eles imaginavam que Paulo estava dizendo, dando o recado que Barnabé estaria ordenando que ele dissesse. E aí eles começam a se organizar para criar um cenário de sacrifício, de adoração aos deuses, de gratidão aos deuses. E Paulo e Barnabé começam a entrar nessa situação sem ao menos entender o que eles estavam dizendo. Porque naquela época o que havia era praticamente toda aquela região onde Paulo e Barnabé estavam, todas aquelas pessoas, eles eram bilíngues, eles falavam o grego e o seu dialeto local. E o texto diz que eles disseram em língua licaônica, ou seja, num dialeto local, que Paulo e Barnabé desconheciam. Que Paulo e Barnabé não entendiam nenhuma palavra. Então, quando eles começam a se agitar e convocar a multidão, para que a multidão e chega esse sacerdote de Hermes, com os bois, com os enfeites, com toda aquela coisa, e começa a falar, eles ficam confusos, sem saber o que está acontecendo. E o povo gritando, e eles sem entender nenhuma palavra. E ali estava acontecendo um grande contexto de idolatria. E idolatria é um grande problema. Idolatria é um grande problema no tempo que nós vivemos hoje. E eu penso que como representantes, ou como pessoas que se identificam com a fé evangélica, porque por mais que nós tentamos às vezes fugir desse termo, já que ele tem sido
terrivelmente usado de maneira errada. Por mais que nós tentamos nos afastar desse termo, o que nós nos identificamos é cristãos, protestantes, evangélicos. E nós que se identificamos dessa forma, acho que nós temos até uma dívida histórica com os irmãos católicos, porque por muitas vezes nós os crucificamos por conta de suas imagens e não reconhecemos as nossas próprias idolatrias, os nossos próprios deuses, as nossas próprias estátuas. E no contexto que nós vivemos hoje, não só hoje, mas desse século, se nós olharmos para os anos que passaram, para a realidade presente, nós vivemos um contexto de profunda idolatria. Há uma idolatria pátria em muitos países que nós conhecemos, uma idolatria exagerada à pátria que se vive, há uma idolatria aos negócios, há uma idolatria à família, há uma idolatria aos bens, há uma idolatria ao trabalho, há uma idolatria ao dinheiro. E interessante, porque a idolatria, que é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, elevar qualquer coisa, qualquer pessoa ao patamar de Deus, ao lugar de Deus. A idolatria é uma religião de adolescentes. A idolatria é uma religião de gente que não amadureceu, de gente que não se encontrou com o Cristo. E nós temos que lutar com essa realidade para que nós não caiamos em idolatria. Que nós não ofusquemos a glória de Deus na nossa vida, repartindo, tentando dividir essa glória com qualquer outra coisa e pessoa, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas é interessante porque a idolatria, ela é também essa religião da figura dos heróis. Nós queremos ter heróis. Nós queremos ter figuras que nos transmitam essa sensação de poder, mas figuras que nós conseguimos ver, que nós conseguimos ouvir audivelmente, que nós conseguimos tocar muitas das vezes. Nós queremos ter essa relação de endeusar homens. E nós queremos também, às vezes, nos absorver dessa glória que nós imaginamos que esses deuses possam ter. E é isso que acontece aqui. É esse o cenário que Paulo e Barnabé encontram. Esse cenário completamente confuso, de idolatria, de pessoas que estavam considerando heróis. E aí acontece algo maravilhoso, que é quando Paulo e Barnabé eles vão para o meio da multidão e se rasgam inteiro, que era um costume judaico. E era um costume judaico aplicado apenas quando um crime muito grave acontecia. E blasfêmia era considerado um crime muito grave. Por isso até mesmo que Jesus foi crucificado, porque eles consideravam a afirmação de Jesus, dele ser o Messias, como uma grande blasfêmia, um crime absurdo. E Paulo e Barnabé, quando eles entenderam, quando alguém traduziu para eles o que estava acontecendo naquele lugar, naquele momento, eles correm para o meio daquela multidão e rasgam as suas roupas, em sinal de completa indignação. E aí eles dizem o seguinte: homens, por que vocês estão fazendo isso? Vocês não perceberam, não entenderam que nós somos humanos como vocês? E nesse contexto que nós vivemos, de completa dificuldade de proclamar a nossa fé, não porque nós somos perseguidos, porque essa bem de longe é a realidade do Brasil, mas porque há um grupo, dentro desse grupo, que ofende, que violenta, que mata. Esse grupo que faz tudo isso em nome de Deus, mas que tem nenhuma relação com Cristo, mas que transmite uma imagem do Cristo deturpada. É muito difícil nesse tempo fazer missão, ser igreja missionária, ser uma comunidade em missão. E o apóstolo Paulo e Barnabé, esses dois homens aqui, seres humanos como nós, eles nos dão pelo menos três maneiras de fazer isso. Pelo menos três formas de fazer isso. Porque o Tim Keller ele vai dizer que há
2 erros que a igreja não deve cometer ao tentar evangelizar o seu povo, ao tentar se engajar na missão de Deus. O primeiro erro é de tentar transformar a sociedade numa sociedade cristã. Os irmãos da cristandade medieval tentaram fazer isso e não deu certo. Sabe essa ideia de que todo mundo seja obrigado a ser cristão? Não deu certo. E eu fico me perguntando às vezes, por que é que uma pessoa consegue imaginar que isso pode dar certo hoje? Sendo que nós temos diante de nós, nesse mundo tão globalizado, sinais de países que tentam implementar a sua religião de maneira forçada, e aí sim, cristãos são perseguidos, e nós percebemos que não dá certo. Mas nós aqui no Brasil ainda temos esse sonho, pelo menos grande parte desses irmãos e irmãs evangélicos como nós, que se dizem identificar com Cristo como nós, tem esse sonho de vivermos numa sociedade cristã. E aí eu fico imaginando em que momento viria a perseguição, em que momento viria as lutas. Porque o texto vai dizer depois, lá no capítulo, um pouco mais adiante, versículo 22, que é necessário que passemos por muitas tribulações. É necessário que tenha perseguição. E às vezes eu fico pensando se nós não devemos orar para que a perseguição venha ao Brasil de fato, para que a gente aprenda como é viver na missão, sendo perseguido. Eu tenho amigos que estão no Sudão, e esse povo sim está perseguido. Marcelo e Isa também têm contato com missionários em várias partes do mundo. Esse povo está sendo perseguido. Mas nós aqui no Brasil fazendo live num domingo, 7 horas da noite, não. A gente não está sendo perseguido. E é um grande erro tentar isso. Esse é um dos grandes erros que o Tim Keller cita. E o apóstolo Paulo vai nos dar três saídas, 3 caminhos. O primeiro caminho, muito claro, é a proclamação. Isso tem muito a ver com nós que somos da Vineyard. Proclamação, sinais e demonstração. Proclamar, ver os sinais de Deus e demonstrar a presença do reino. Demonstrar o poder do reino, a transformação do reino. É assim que o John Wimber sistematizou a nossa maneira de agir como missão, como igreja. E o apóstolo Paulo vai demonstrar, ele vai proclamar, por isso que o texto começa, quando eu li aqui no versículo 6, que eles começam a proclamar as boas novas do reino. E mais adiante, a partir do verso 15, eles estão dizendo, estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. Nós precisamos proclamar. Lembrem que eu disse no início que nós fomos colocados num lugar estrategicamente posicionados por Deus para que nós demonstremos, proclamemos o reino de Deus, a pessoa de Jesus, o amor de Deus, o amor do seu reino, a justiça do seu reino. Nós precisamos proclamar. Só que nós precisamos proclamar primeiro o amor de Deus. O grande problema e o grande dilema dessa igreja atual é que a igreja quer proclamar a ira de Deus. Se esquecendo, como eu disse sobre a comunidade da graça, 2 domingos atrás, que a ira de Deus foi depositada totalmente e de uma vez por todas em Jesus, o seu Filho. Nós devemos sim denunciar o pecado desse século. Nós devemos sim denunciar os pecados sistêmicos desse século. Nós devemos sim denunciar os pecados dessa comunidade, dessa nação, mas não sem antes proclamar o amor de Deus a essas pessoas. Mas não sem antes proclamar a bondade de Deus, o ano aceitável de Jesus, de Deus, o nosso Pai. Não sem antes abraçar essas pessoas com o evangelho da graça de Deus. Nós devemos proclamar para que as pessoas conheçam a Jesus, esse que as Escrituras nos revelam. Nós devemos proclamar para que as pessoas tenham contato com a notícia do reino de Deus. E sabe qual é a notícia do reino de Deus? É que o reino de Deus chegou.
É essa a notícia que Jesus traz para nós. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. Ei, você, aprenda isso. O reino de Deus está aqui. Jesus olha para aquela multidão e diz: o reino de Deus chegou. Só que as pessoas não vão saber que o reino de Deus chegou se nós não proclamarmos esse reino. Se nós não falarmos desse reino. As pessoas não vão conhecer o Jesus da Bíblia se nós não dissermos para elas quem Ele era e quem Ele é. Porque tem muita gente dizendo sobre Jesus, mas estereotipando Ele de uma forma, caracterizando Ele de uma forma completamente amedrontadora. E o Jesus, o Cristo, o nosso Senhor e Rei, o nosso Mestre, o nosso Salvador, a quem nós devemos toda a nossa vida, Ele é um Deus de amor. Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é compassivo. E nós devemos proclamar. E os apóstolos, eles estavam proclamando. E os sinais, eles acompanham as proclamações. Os sinais acompanham aqueles que crerem. Jesus, ele diz, os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Há essa expectativa de que os sinais nos acompanhem. Mas os sinais não são feitos por nós. Não somos nós quem executamos os sinais. Não está em nossas mãos o poder para manifestar os sinais. Não temos nós a autoridade de decidir quando e onde e de que forma os sinais do reino vão ser manifestos. Está em Deus, no seu soberano poder. Só que Ele decidiu fazer isso através de nós. E é maravilhoso, porque os apóstolos chegam e de cara, eles se deparam com um paralítico. Eles se deparam com a possibilidade de demonstrar o sinal do reino. E com certeza eles clamam ao Pai, o Pai os atende e esse homem se põe em pé, esse homem nunca havia andado. Isso é um grande sinal. E esse sinal, e esses sinais precisam ser revelados, precisam acontecer, porque há pessoas com os corações tão endurecidos, que apenas grandes sinais podem fazer com que esse coração possa se abrir para a mensagem. E nós não sabemos quem são essas pessoas, por isso nós devemos proclamar e clamar para que os sinais de Deus aconteçam onde nós estivermos. E clamar para que Deus nos use. E Deus usa pessoas como nós, como eu, como você, imperfeito que somos, seres humanos completamente destituídos de poder e de força, seres humanos fragilizados, seres humanos cheios de vulnerabilidade. Deus usa eu e você assim como somos, e Ele tem alegria em fazer isso, porque Ele quer que o reino de Deus seja visto. Ele quer que as pessoas tenham contato com esse reino de amor. Mas pode acontecer, quando esses sinais se manifestarem, isso que aconteceu com os apóstolos, das pessoas acharem que é a nossa oração, das pessoas acharem que é as palavras que usamos, que é o jeito que nos comunicamos, das pessoas acharem que nós somos deuses, de repente podem achar. E aí é necessário a demonstração, proclamação, sinais, demonstração. Nós precisamos demonstrar que fomos de fato transformados por Deus. E se fomos de fato transformados por Deus como foram os apóstolos, nós jamais vamos aceitar a glória por um sinal que tenha acontecido diante de nós. Nós rasgamos as nossas vestes, se for o caso, para dizer, olha, esse sinal foi feito por Deus, o nosso Pai. Sou carne como você, sou ser humano como você. Quem operou esse sinal, quem fez esse milagre, quem curou essa pessoa, não foi a minha oração, foi Deus. E Ele bondosamente decidiu fazer isso através de mim. Isso não tem nada a ver comigo, é com Ele, a glória é dEle. Nós precisamos demonstrar onde estamos, lembrando sempre que estamos em missão.
de que nós somos esses seres humanos que foram transformados pela realidade do reino, que foram transformados pela realidade desse reino de justiça, de amor, e nós demonstramos cuidando de todas as pessoas que nós pudermos, amando todas as pessoas que nós pudermos. Nós precisamos sim proclamar e denunciar graves erros do nosso tempo, mas nós devemos demonstrar o nosso engajamento em proclamar a justiça de Deus na terra, em que a justiça de Deus seja demonstrada, em que o reino de Deus de amor seja visto. Eu fico me perguntando, todas as vezes que eu tenho a possibilidade de falar de Jesus para alguém, se aquela pessoa, ela saiu dessa conversa comigo, enxergando um Deus de amor, ou enxergando um Deus de medo. Eu fico me perguntando o que eu demonstrei para essa pessoa, que tipo de Deus eu demonstrei, que tipo de evangelho eu apresentei, qual foi a mensagem que eu realmente consegui entregar para ela. Porque aqui nas Escrituras nós percebemos que a mensagem daqueles que estão em missão, ela acompanha proclamação, precisamos falar, ela é vista por sinais, Deus age através do seu povo, há uma promessa de que os sinais acompanhariam aqueles que crerem, e eu creio, você crê, nós cremos, por isso nós precisamos orar, por isso nós precisamos agir. Lembrem-se, a missão de Deus não foi interrompida por causa do caos. Vivemos um tempo de tumulto, mas Deus não perdeu o seu poder. Deus não foi incapacitado. O alcance da mão de Deus não foi diminuído. Deus não tirou a sua mão e o seu cuidado sobre nós. Ele continua cuidando de nós. E digo mais, Ele continua nos enviando. Sabe o que acontece em grandes momentos de tumulto? Em grandes momentos de caos? Deus, Ele pergunta, quem enviarei? A Trindade olha para si e pergunta, quem irá por nós? Quem enviarei? Quem irá por nós? Quem são os homens e as mulheres que vão de fato, se comprometerem como discípulos e discípulas do meu Filho Jesus? Quem são os homens e as mulheres que de fato vão proclamar a mensagem do reino? Os sinais vão os acompanhar e eles vão demonstrar que aquilo que eles proclamaram foi algo que afetou a sua própria vida. Porque demonstrar é isso. Tornar evidente que a nossa mensagem, o que é dito por nós, primeiro nos transformou, primeiro nos afetou, primeiro modificou totalmente quem nós somos. Nos reconfigurou, nos resetou. Fomos resetados do velho Adão para Cristo. E Cristo tem um compromisso com a missão. Cristo tem um compromisso com reconfigurar todas as coisas, restaurar todas as coisas, resetar todas as coisas, para que Deus, o Pai, seja glorificado. Proclamação. Sinais, demonstração. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. O meu convite para nós, para mim e para você nessa noite, é para que nós examinemos o nosso coração e respondemos essa pergunta. Eu sou um missionário ou eu sou um impostor? A boa notícia é que se você fizer esse exame com toda a honestidade do teu coração e se identificar como alguém que não está na missão, a graça de Deus pode te alcançar nessa noite. E você pode ser reconduzido para a missão, porque Deus quer enviar você. Porque Deus quer que você alcance pessoas. Porque tem pessoas que Deus quer que você alcance. E essas pessoas que Deus espera que você alcance, eu não vou conseguir alcançar. O Marcelo não vai, o Alexandre não vai, a Ayla não vai. As pessoas que Deus colocou na sua vida para que você as alcance,
para que você proclame o reino de amor, para que você evidencie para que Deus evidencie esses sinais através de você e para que você demonstre essa vida restaurada, reconfigurada, resetada. Essas pessoas, Deus quer que você faça isso. Então a graça de Deus pode te reconduzir à missão nessa noite. Vamos orar? A impressão que eu tenho é que Deus quer recolocar pessoas na sua missão. Sabe, nesse tempo que nós estamos, o id de Jesus ficou tão mais fácil. É engraçado, porque agora nós podemos obedecer ao id, indo pelo Zoom, indo por um e-mail, indo por uma ligação, indo por uma chamada de vídeo. São tantas formas que eu e você temos hoje disponível para proclamar o reino de Deus, para nos comprometermos com a sua missão, para clamarmos para que Ele venha e manifeste os seus sinais, porque Deus tem prazer em manifestar os seus sinais em nosso meio. Deus tem prazer, porque o caos não diminui o seu poder e não interrompe a sua missão. E a missão de Deus é resetar essa máquina que é a humanidade. Feche os seus olhos, sua casa, seu lugar. Deus, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sobre cada casa nesse momento. Vem, Espírito Santo. Que a presença do reino do Senhor invada os lares agora, em nome de Jesus. Que a presença do Teu Espírito Santo transborde nos corações, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Você que está aí na sua casa, não se distraia. Tenho certeza que Deus quer falar com você. Tenho certeza que Deus quer te encher do Espírito Santo para te enviar. Vem, Espírito Santo. Examine o nosso coração, Senhor. E vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós alguma dificuldade de fato e de verdade nos comprometemos com a sua missão. Vê se há em nós essa barreira. Vê se há em nós essa dificuldade de entendermos que o reino do Senhor precisa ser proclamado. Nós não veremos sinais se nós não proclamarmos o reino do Senhor. As pessoas não irão te conhecer se elas não ouvirem falar do Senhor. E o Senhor espera que a tua igreja se comprometa com a tua missão. A missão do Senhor é restaurar toda a humanidade para si, para o Senhor. E que privilégio nosso, porque o Senhor nos escolheu para fazer parte dessa missão. Seres humanos, homens e mulheres, imperfeitos, mas que são guiados pelo perfeito Deus de amor. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Deus, eu oro por aqueles que, ao examinarem o seu coração, ao examinarem o seu coração com honestidade, perceberam que eles não estão envolvidos, engajados, comprometidos com a missão. Deus, eu oro que o Senhor encha-os com a tua presença agora, nesse momento. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Eu oro que o Senhor encha-os de coragem, em nome de Jesus. Eu oro que o Senhor enche o coração deles de amor, em nome de Jesus. Espírito Santo,
Espírito Santo de Deus, enche os teus filhos e filhas com a tua presença e com a tua paz, para encararem essa missão. E os envia. Nesse tempo, o Senhor pergunta para nós: quem enviarei? Nós queremos responder: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Nós queremos responder, cada um de nós: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Diga isso aí na sua casa: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga isso aí na sua casa, onde você está. Eis-me aqui, Senhor, envia-me, envia-me. Envia-me no meu local de trabalho, envia-me dentro da minha casa, envia-me nos meus ambientes de contato, de relações, envia-me, Senhor. Para onde quer que o Senhor queira me enviar, envia-me. Mas envia-me para proclamar a sua verdade, a verdade do teu reino, essa verdade de amor. Senhor, e nos acompanhe com os teus sinais. Nos acompanhe com os teus sinais. E transforma a nossa vida para que nós consigamos demonstrar que fomos de fato afetados pela mensagem que estamos proclamando. Eis-nos aqui. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós queremos ser essa comunidade em missão. Envia-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você tenha uma ótima semana. Que Deus te envie. E que você tenha muitas oportunidades de proclamar o reino de Deus. De ver sinais sendo manifestos. E de demonstrar aquilo que Deus fez por você. Desse tão grande amor que te atingiu, que te afetou, que te resetou. Deus te abençoe.